Ora, João Coimbra, muito bem-vindo à segunda temporada do Em Off. É um gosto tê-lo connosco, ou ter-te connosco neste caso, aqui no 00 para uma conversa que esperemos seja interessante e divertida e que nos ajude a compreender também um bocadinho aquilo que às vezes se passa para lá das câmaras e das capas dos jornais. Obviamente, dentro daqui, tenho que começar pelo tema inevitável e que eu acredito que também que marcou a tua carreira, que é o Sport Lisboa e Benfica. E queria recuar um bocadinho no tempo e recordar aquele momento em que o Fabrício Micoli sai e tu entras. Recordando esse momento, o que é que te vem à cabeça, o que é que te passou pela cabeça naqueles minutos e naqueles instantes ao estrear-te no Estádio da Luz? Antes de mais, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. É um momento inesquecível, não é? É o concretizar de um sonho de criança. Lembro-me, ainda nem jogava futebol, já dizia que queria ser profissional do Benfica, até porque também sempre fui um adepto muito fervoroso, mas sem dúvida nenhuma um momento que vai ficar para sempre na minha memória, ainda por cima substituindo um jogador também como o Micoli. Mas quanto ao momento em si, uma ansiedade e um nervosismo enorme. Lembro-me que entrei, joguei 5 minutos e nem toquei na bola. Se calhar ainda bem, não é? Exato, eu ia precisamente tocar nesse assunto. Lembro-me que a bola vinha para mim e o árbitro acabou o jogo no momento certo. mas um formigueiro bom, uma ansiedade grande, um nervosismo também normal também da situação em si, mas fica claramente um sonho concretizado. Lembro-me e recordo umas palavras tuas numa entrevista a falar do momento específico em que ias a conduzir a bola num determinado jogo e que falhaste o passe ou falhaste o tempo de passe e viste a reação das bancadas. Como é que se vive e reage a esse momento quando se percebe se calhar fiz a asneira? Eu lembro-me bem, até foi, se não estou em erro, foi num jogo com o Paris Saint-Germain em casa, em que nós tínhamos perdido 2-1 lá. Eu também tinha estreado na Liga Europa. Não tinha estreado, mas a titular na Liga Europa em Paris. Depois, ao intervalo, o Caragonis alijou-se no jogo em casa e eu entrei. E lembro-me bem, estávamos a ganhar 2-1, o jogo ainda estava em aberto. E havia lá uma altura em que eu ia conduzir a bola e ia quase a meio do meio campo e só tinha um adversário pelo caminho. E até o Simão até estava a entrar sozinho pela esquerda. E eu tentei, em vez de passar, tentei passar pelo jogador. E a recordação que tenho é olhar para o terceiro anel e ver uma pessoa levantar-se da bancada, o que é incrível num estádio enorme, e aquele momento ficou-me, e até no fim do jogo, não, no dia a seguir, no treino do dia a seguir, eu comentei isso com o Simão, e ele riu-se muito. Como é que é possível naquele momento, naquela adrenalina, e eu ter ficado com isso na memória. Com a bancada, exatamente. Portanto, continuando obviamente a falar do Benfica, já recordaste esses jogos com o Paris Saint-Germain, a tua estreia, mas salvo erro, fizeste 17 jogos com o Fernando Santos na segunda temporada, estreaste com o Ronald Koeman. Exato. Qual é aquele jogo que, à exceção da estreia, obviamente, que te ficou marcado por um motivo em concreto, se calhar? Eu penso que esse jogo que falei há pouco em Paris, que foi a minha... Fui titular numa competição como é a Liga Europa, né? Já tinha sido convocado para Manchester, na altura ainda na Liga dos Campeões, em que tivemos a infelicidade de não passar, que perdemos 3-1, mas até começámos a ganhar 1-0 com o gol do Nelson. Exatamente. E depois jogar a titular num campo até também como o Parque dos Príncipes, e penso que foi um dos meus melhores jogos, e muitas das pessoas que se lembram dessa minha época se lembram especificamente desse jogo, o que a mim me deixa também muito orgulhoso, porque lembro-me que fiz um grande jogo mesmo, apesar de até termos perdido. Mas é sem dúvida nenhuma o jogo que mais me fica na memória por tudo o que me deu. Salvo erro, também foi o jogo em que o David Luiz se estreou pelo Benfica também, não é? Foi o primeiro jogo dele, em que por acaso entrou, nós estávamos a ganhar, ele entrou e em 5 minutos começámos a perder 2-1. Então é bom que o David Luiz não veja este programa, não é? Não, pode ver. Mas é verdade. E aproveitando o tópico dos colegas que tiveste no Benfica, íamos entrar um bocadinho por aí, e começamos pela importância daquele que é hoje, se calhar, o maior símbolo do Benfica dos tempos modernos, se podemos chamar assim, que é o Luizão. Como é que era a tua relação com o Luizão? Impecável. Ainda hoje o S, se passo por ele e tudo, ele é impecável, e balneário e mesmo em treino sempre procurou ajudar, e uma pessoa muito divertida também, procurava acalmar e
E eu, como mais novo, sentia-me muito bem com ele, mas com ele e também com todos os outros. Tive a felicidade também de entrar num grupo muito bom, tal, o Luizão, o próprio Simão, que era o capitão, Rui Costa, Nuno Gomes, Nuno Assis, jogadores que já com uma carreira e que me receberam a mim e a todos muito bem. E isso ainda me deu um orgulho enorme em ter estado a treinar todos os dias ao lado desses craques. Sim, já lá vamos a algumas das histórias. Descobri também que eras particularmente próximo do Katsuranis, também por uma questão de se calhar seres dos poucos que falava inglês no balneário. Também. Muito por aí, sem dúvida. E o Katsuranis tinha também algumas dificuldades com o português. E também descobri uma história curiosa que envolve o Katsuranis e o Anderson no Porto a seguir àquela lesão grave do Anderson. Podes-nos contar um bocadinho dessa história? Eu lembro-me bem que o Anderson teve uma lesão grave nesse jogo e foi devido a um carrinho do Katsuranis. E muito do estilo do Katsuranis passava também por aí, a recuperar bolas, fazer carrinhos e era uma das coisas fortes. Eu até me lembro que acho que nem falta foi. E infelizmente lesionou. E no dia a seguir a primeira coisa que ele faz é perguntar-me se eu conhecia alguém no Porto, e na altura estava lá o Vieirinha também, com quem me dava muito bem. E liguei ao Vieirinha, ele passou ao Anderson e depois estive a falar um pouco com ele e a pedir desculpas da parte do Katsuranis pelo sucedido, mas ele compreendeu perfeitamente que é o futebol e infelizmente é uma das partes más deste desporto, mas ele percebeu perfeitamente. Acabaste de fazer parte indiretamente de um dos episódios que marcou o futebol português nos últimos anos. Há outra personagem, já falámos dele aqui e vou voltar a ele, que é o Mikoli. O Mikoli não era propriamente das pessoas mais calmas, no bom sentido, obviamente, dentro do balneário, e tu tens também algumas histórias curiosas com ele, nomeadamente em relação a dietas, não era? Não, o Mikoli era espetáculo. era um espetáculo. E eu gosto muito da língua italiana e tudo, e ouvi-lo falar e as expressões dele e tudo era... Tu eras, no fundo, o poliglota do balneário, quase, não é? Não, mais ou menos, mas principalmente com o inglês sentia-me mais à vontade, aí mais com Katsuranis e assim, mas o Mikoli era muito, muito engraçado. Mas também realçar aqui também a qualidade, porque foi sem dúvida nenhuma um dos melhores jogadores com quem eu tive o prazer de jogar, e acima de tudo, antes dessas histórias, realçar a qualidade que ele metia nos treinos, que era impressionante. Chegámos a acabar treinos com golos fantásticos deles, que era melhor acabar ali. Eu lembro-me de um cruzamento na altura, estávamos a fazer uma peladinha já no treino, só para descontrair, e um cruzamento para ele, e ele de letra, sem a bola bater no chão, consegue meter a bola no ângulo, e era o Moreira que estava na baliza, até o Moreira saiu bater palmas, e o Fernando Santos acabou logo ali com o treino. Não vale a pena continuar, porque isto está muito bom. Quanto às dietas, é verdade, ele na altura sofreu muito com lesões, e principalmente musculares, e então na altura era o Rodolfo Moura, o nosso fisioterapeuta, e houve uma altura em que ele tinha que fazer regime alimentar, e ele sofria um pouco com isso. E eu lembro de uma história que estamos de estágio e eu costumava ficar na mesa dele, e ele de costas para a mesa onde estava o Rodolfo Moura e o restante staff, e eu ficava ao lado dele, e ele dizia-me, mas muito engraçado, ele dizia-me: Coimbra, vai, assim na sua voz italiana, vai ali buscar uma mousse, mas diz que é para ti, não faz com ninguém. E então depois ele de costas, eu olhava, eu estava de frente para os outros, conseguia ver quando o Rodolfo quando estava a olhar ou não, e eu dizia agora, e ele vinha e tirava uma colherada e comia, mas era muito engraçado. Sim, é sem dúvida um dos personagens, e para terminar também um bocadinho este capítulo, se calhar talvez o Mikoli, mas quem é que só estava bem a pregar partidas? Há também uma história que já contaste do Petit, não é? Exatamente, os teus boxers, naquele balneário cheio de estrelas. Mantorras também. Mantorras e o Nelson que eram dois dos quais eu andava muito, também eram muito, muito engraçados. Mas temos esta história do Petit, que eu na altura usava assim os boxers assim, meio largos e coloridos, e que uma vez cheguei ao balneário e estavam os boxers pendurados, todos rasgados. e também Mantorras, lembro-me uma história também em que o Fernando Santos tem alguns tiques a falar e tudo. Lembro-me que estávamos todos e o Mantorras começou a imitá-lo, e de repente o Fernando Santos aparece por trás e ele não se apercebe e ficou com uma cara, mas muito engraçado. Mantorras também não... Lembro-me que o Fernando Santos, que há uma altura em que eu
num jogo, depois de fazer esse jogo com o Paris Saint-Germain, eu no jogo jogamos em casa, salvo erro, com o Leiria, e estamos a ganhar 1-0. E o Fernando Santos chamou-me, faltavam 15 minutos para acabar o jogo, e eu estou ali ao lado dele, ele diz-me, espera um bocado. E eu estou ali a alongar e a fazer alguns exercícios, passam 5, passam 10 minutos, o Fernando Santos outra vez, calma, espera um bocado. Eu lembro que olho para o banco, está uma Torres com o colete, assim a rir da situação, mas eu lembro que eu também era miúdo, não é? Tinha que ouvir e calar, entre aspas, mas lembro-me que aos 90 minutos, não, faltavam 5 minutos, marcámos o 2-0 e eu comecei a acelerar o aquecimento. Agora, não é? Agora que vou entrar. E mesmo assim ele nada, espera aí mais um bocado. Aos 90, o árbitro dá a placa com 5 minutos, eu volto a acelerar mais um bocado. E passar 2 ou 3 minutos ele chama-me ainda para me dar algumas indicações e eu vou para entrar e o árbitro acaba o jogo. Eu nem não entrei, lembro-me de ficar um pouco afetado, como é óbvio, não é? Mas, claro. Sim, aí já tinhas feito a estreia, não é? Já gostavas de tocar a bola nessa altura. Sim. Já não sentia tanto. Por cima 2-0 o jogo estava mais tranquilo. E não havia muito espaço de manobra para fazer as neiras. Ainda bem que falaste no Fernando Santos, porque era o tópico seguinte. E eu recordava aqui uma entrevista que o Jorge Andrade deu também ao 0-0 há algum tempo. E recordou precisamente também a altura em que ele chega à equipa principal do Estrela, que era o Fernando Santos, o treinador. E ele a contar que para um jovem o Fernando Santos era uma figura que impunha determinado respeito e até algum medo. Como é que foi o teu primeiro contacto com o Fernando Santos? Não, eu confirmo tudo o que o Jorge disse, que era um treinador que impunha respeito e, acima de tudo, muito exigente e principalmente com os mais jovens. Não era fácil chegar. Só o treinar já não era fácil, sentíamos um pouco essa pressão, mas claramente uma pessoa muito boa e sou sincero, até ainda há pouco tempo o encontrei e ele 5 estrelas mesmo como pessoa comigo, mas tinha uma exigência enorme, principalmente com os jovens, isso tinha. E tu sei que moaste uma vez com ele por causa da tua forma de rematar, não é? Também já levantaste um bocadinho o véu sobre isso. Informado. Não, sim, também, num treino, eu na altura ainda não era muitas vezes convocado, aliás, nem sei se na altura já tinha chegado a ser convocado e andava assim um pouco com azia, não é azia, né? Até porque era Podes que era chamar jovem, azia, não há problema nenhum. Mas uma azia positiva, para disfarçar um pouco. E houve um treino em que eu estei uma bola e ele começou, foda-se, desculpa pelas asneiras, mas chutas sempre assim, não sei o quê, e eu ainda tive o azar de responder, já estava assim no caso, e eu disse, sempre gostei assim, eu disse assim qualquer coisa. Sim. E ele, vai, mas é porra. E mais uma vez, olha, está uma Torres a rir-se ao meu lado. E a rir-se, feito maluco. Mas depois também teve o cuidado no fim do treino de me chamar à parte e fazer-me perceber, se calhar, que eu estava errado e também perceber o que ele me queria dizer ao certo. Teve esse cuidado e também que agradeço imenso, que aprendi também muito com ele. Ainda não falámos aqui de uma situação e de uma coisa que é subejamente conhecida, que é a tua vida extra-futebol e o teu percurso académico relacionado com a medicina. Não vamos detalhar isso. Antes, uma história que se calhar é muito pouco conhecida do grande público. É que o Mantorras e o Giovanni tiveram peso nessa decisão, não é? É verdade. Foi na altura que eu entrei em medicina, mais ou menos na altura em que integrei o plantel sénior. E já tinha feito uma pré-época, salvo erro, contra a Patoni, onde me dei muito bem, tanto com um como com outro, e realçar também a importância do Giovanni. Uma pessoa que ainda há pouco tempo, falei com ele, e ainda hoje falo, e 10 estrelas, das melhores pessoas mesmo que eu encontrei no futebol. E até de realçar nessa pré-época, temos um dia de folga e ele diz, garoto, vem comigo e estás comigo hoje. E passei o dia todo com ele e estávamos na Suíça, não me lembro, chegámos a uma relojoaria, a uma orizaria, ele queria comprar um anel para a esposa e virou-se para mim, olha, escolhe aí um relógio para ti, uns relógios já caros e tudo. E eu, estás maluco? Ele, não, escolhe e acabou, eu é que sei. E eu quase que fui obrigado a trazer de lá um relógio, mas são coisas que me ficam e a humildade dele e a consideração e tudo, aproveito também para realçar isso, a pessoa que ele é. Quanto a isso, quanto aos estudos, eu sempre fui bom aluno, sempre tive também o cuidado
de procurar, de sentir que o futebol poderia não dar, e também muito também pela educação que talvez os meus pais me deram, e muito também por querer retribuir todo o apoio e carinho que eles sempre me deram nisso. Sempre tentei ser bom aluno, sempre consegui conciliar, apesar dos esforços e das dificuldades, sempre consegui conciliar, e cheguei à altura em que podia entrar na universidade, e sempre tinha algum gosto por fisioterapia, assim, áreas ligadas, e gostava de fisioterapia. E na altura lembro-me que até confidenciei com eles, e eles próprios me diziam: então, mas tens bom aluno, tens boas notas, se calhar até consegues, porque senão, se calhar o melhor, ou que te poderá dar mais saída, até será a medicina. E foram conselhos que me ficaram, que eu retive também, e acabei por escolher esse caminho. Mas afinal, o Mano Torres não estava sempre a rir só de ti, também dava conselhos outros. Não, isso sim. Sempre a rir é a maneira de ser dele, de encarar a vida, e acho também muito bem que o faça, mas acima de tudo uma pessoa também muito, muito divertida. Claro. Vamos avançar na tua carreira, não necessariamente por ordem cronológica, porque há de facto uma passagem tua que eu confesso que não sei se há histórias ou não, mas vou fazer a mesma pergunta. Em Leiria e os russos em Leiria, há algum episódio mirabolante, até porque os russos são conhecidos muitas vezes pelas suas extravagâncias, ou foi tudo muito tranquilo? Não, até tive, principalmente dos russos, principalmente do presidente. O presidente Alexander sempre me tratou muito bem, e sempre me tratou o grupo muito bem. Acho que é de realçar, porque lembro-me até que nós não começámos muito bem a época, e que em 6 jogos fizemos 4 pontos, o que para uma equipa que queria subir era muito mal. E ele deu-nos um voto de confiança tremendo. Eu sou sincero, houve alturas em que eu pensei que ele até chegava ao balneário a refilar, ou a mandar vir, ou até chutar. Russo tu não percebias? Não percebia, mas ele já se entendia um pouco com o português, e já se entende um pouco com o português. E ele, lembro-me bem que mesmo aí chegou e disse-nos: eu confio em vocês, acreditem, porque eu sei bem a qualidade que vocês têm. E isso marcou-me muito, porque se calhar muitas das pessoas pensam que lá está, como estavas a dizer, que os russos isto ou aquilo, ou as pessoas que entram no futebol, que investem, querem resultados. Claro. Até porque foi, salvo erro, um dos primeiros casos também em Portugal, tinha havido o Beira-Mar também. Exato. Mas depois seguiu-se também o Leiria, não é? Exato, e foi um momento que me marcou muito, e agradeço não só por mim, mas também por todos os jogadores que estavam na altura, porque precisávamos daquilo, e depois até acabámos por reagir, e até infelizmente não passámos à segunda fase por um golo, o que também é impressionante, mas conseguimos reagir, e muitos dos jogadores que ficaram lá sentiram esse apoio da parte dele, e foi importante, sem dúvida, mas não, nada de nenhuma história assim mirabolante. Assim, nada. Também experimentaste o futebol internacional, estiveste na Roménia e na Índia. Na Índia, se calhar, uma experiência mais positiva do que na Roménia? Sim, eu gostei das duas. Gostei muito das duas realidades completamente diferentes. Em Bucareste, muito parecido a Lisboa em termos de cidade, e assim um pouco talvez mais antiga, mas com o Rapid entrei num clube que já não estava fácil, onde tinham 6 equipas. Quando eu entrei meio da época, já estava em último, e numa fase em que eles queriam mudar o campeonato romeno, em que tinham 6 equipas, mas marcou muito os adeptos. Os fãs do Rapid Bucareste são impressionantes. Ainda hoje o clube atravessa grandes problemas, e acho que está na 4ª ou 5ª divisão, e se forem ver um jogo da 4ª divisão, e está o estádio cheio, com os adeptos maravilhosos, e cantar os estádios, o jogo todo, com tochas, com faixas, com tudo. Foi, sem dúvida, me marcou muito. E onde apanhei também o Saponar, que joguei, também joguei com ele lá, também um adepto fervoroso do Rapid Bucareste, e sem dúvida me marcou muito. Agora, a Índia, um campeonato fantástico, um país com muitas dificuldades, um país pobre, que não é fácil, é uma diferença muito, muito, muito grande, claro, mesmo para o nosso país, cultura totalmente diferente, mas um campeonato fantástico, pessoas humildes, estádios cheios, grandes craques, não só de agora, mas também de antes do futebol português, do futebol internacional. E marcou-me sem dúvida nenhuma, e foi uma experiência muito, muito, muito gratificante. E alguma dessas histórias menos conhecidas, na Roménia ou na Índia, tens alguma que tenha marcado e que ainda hoje contas aos amigos? Sim, na Índia muito
das histórias passa pela pobreza. São histórias marcantes, são histórias de eu estar num hotel, se calhar de 5 estrelas, e à minha volta estar uma favela enorme, estar um descampado com miúdos descalços a jogar cricket, com miúdos de calças a irem ao lado da rua, baixarem as calças e fazerem o que têm a fazer, as necessidades. Tenho um vídeo com um miúdo a fazer as necessidades e a dizer-me adeus, com histórias um pouco impressionantes e sem dúvida nenhuma que revelam bem a diferença entre países. Quanto à Roménia, um pouco por aí, pelos adeptos, e também eu lembro-me que antes do último jogo nós chegámos ao centro de estágio e já não tínhamos hipótese, e eu lembro-me que um grupo de 40 ou 50 adeptos, mas são adeptos já com 40, 50 anos. Sim. Chegaram ao centro de estágio e com tochas, com tudo, e pararam o treino e vêm ter connosco e olha, queremos do fundo do coração queremos agradecer-vos porque vocês ainda nos fizeram acreditar que era possível, o que não é fácil, não é? Sim. Porque acabámos por descer a divisão na altura, mas vocês a partir de janeiro ainda nos fizeram acreditar, mas depois tivemos o nosso guarda-redes tinha sofrido 2-3 gols nos últimos 2-3 jogos. E lá há muita suspeita de apostas ou de corrupção e tudo. E era checo. E a meio da conversa dos adeptos connosco, e queremos agradecer a todos, menos a um. E quando ele diz a um, ficámos todos assim. Será que sou eu? E ele apontou, e o líder da claque apontou mesmo para o guarda-redes. E queremos agradecer a todos, menos a ti. Não tens dignidade para vestir esta camisola e queremos que tires esta camisola aqui à nossa frente. E aquilo fez-me alguma confusão e impõe assim, medo, não diria, mas um respeito. Claro. E o caso acabou sempre por ser abafado até por Saponar e pelo próprio treinador, que acabaram por acalmar, por dizer que sem provas também não podíamos estar assim. Claro. Acabou por ser tranquilo, mas foi um episódio sem dúvida que me marcou muito em termos do respeito e da claque, mas realçar também o reconhecimento deles com quem dava tudo lá dentro. Sim. Para fechar o capítulo futebol internacional, no cricket nunca te aventuraste? Não. Mas é impressionante a adoração que a Índia tem pelo cricket. É o desporto número 1 na Índia. Né? Eu lembro que na minha equipa, um dos... Não sei se seria investidor, mas uma das caras da nossa equipa era uma lenda do cricket, que é um senhor chamado Sachin Tendulkar, que é muito conhecido, e ele, onde quer que fosse, era impressionante. Ele, hotéis e tudo, eram seguranças por toda a parte, chegava de helicóptero todo lá, tudo parava, e mesmo nas ruas publicidades só com ele, impressionante. Uhum. Também representaste a seleção nas camadas mais jovens, europeus, mundiais, o famoso torneio de Toulon. Qual é a história que mais guardas desses tempos de quinas ao peito? Sim, também tenho algumas, mas sem dúvida nenhuma ter sido campeão da Europa de Sub-17 aqui em Portugal, ainda por cima, é sem dúvida também um dos grandes momentos da minha carreira, ou se não um grande momento da minha carreira, ainda por cima aqui em Portugal. Depois tenho algumas já mais bizarras. Lembro-me de uma qualificação de Sub-19 para um europeu, em que nós estamos em Itália e temos a Itália e mais 2 equipas no grupo. E quem passasse esse grupo já sabia que ia para outro grupo de qualificação, e nesse outro grupo de qualificação ia jogar com França e com a Espanha. E nesse grupo só passaria uma. Ou seja, então era mal ficarmos em primeiro, porque passavam 2 equipas, era mal ficarmos em primeiro. E nós fizemos os nossos 2 primeiros jogos, a Itália fez os 2 primeiros jogos deles, e nós estávamos com uma maior diferença de golos, então estávamos nós em primeiro. Então começou o jogo com a Itália, ou seja, para eles e para nós também, era melhor ficar em segundo, e começou o jogo tranquilo, mas a Itália sem fazer muito, e nós, assim, até a primeira parte tranquilo, mas começámos a achar estranho. Então eu lembro que a segunda parte, isto aqui é mesmo surreal, porque a segunda parte eu lembro que o pontapé de baliza da Itália, e nós tínhamos os nossos 10 jogadores à volta da área da Itália, e o guarda-redes, sem saber o que fazer, olhava para todos os lados e estava a bola para fora. Os nossos defesas marcavam ao contrário, marcavam o jogador para o jogador e para a nossa baliza, e eles com bola ficavam sem saber o que fazer, não, porque não queriam marcar o golo, e nós apercebemos disso, então começámos a fazer isso
e o estádio, os públicos a assobiar, uma coisa surreal mesmo, mas acabou por surtir efeito porque acabou 0-0 o jogo e nós acabámos por ir para esse grupo de qualificação e acabámos por não passar. E até também nessa outra fase de qualificação, num jogo com a França, tive um dos episódios tristes da minha carreira onde levei uma pancada no joelho até do Diaby, penso eu que foi o Diaby, em que acabei por ter um traumatismo crânioencefálico com paragem cardíaca momentânea. Sim. E tudo, e que até o Paulo Machado ainda me meteu a mão na língua para a língua não enrolar, ainda tiveram que entubar e tudo, isto tudo contado porque claro, não me recordo nada e a única coisa que eu me lembro é de acordar no hospital e o doutor a contar-me tudo. João, passa-se isto, estamos em Espanha mas jogámos com a França, e já é a 10ª vez que eu estou a contar isto. Eu acordava, voltava a dormir, quando acordava outra vez já não me lembrava de nada outra vez. Mas é um dos pontos maus deste desporto. Sim, essa se calhar até já encaixava numa das últimas perguntas, que era a situação mais difícil que viveste enquanto jogador de futebol, mas já lá vamos. Antes disso vou-te enumerar aqui uma lista, provavelmente não sei se faltará um ou outro, e no fim quero que me deixes uma opinião curta sobre aquilo que eles representam para ti. Ronald Koeman, Fernando Santos, Jokanovic, Professor Neca, Hélder, Vinícius Eutrópio, Marco Silva, Ricardo Schell, Alex Costa, Rui Amorim, Catá e agora o Nuno Valente. Se calhar podes deixar o Nuno Valente fora porque é o teu atual treinador e não queremos arranjar chatices. Destes todos, qual é aquele que era um verdadeiro personagem, no bom sentido, obviamente, e que tu dificilmente irás esquecer ao longo da tua vida? Sim, Professor Neca, sem dúvida. Professor Neca pela visão que tem do futebol, pela pessoa que ele é também, pelas muitas histórias também que temos, em que ele foi meu treinador em 2 clubes, mas pela personagem no bom sentido, uma pessoa de 10 estrelas, mas sem dúvida nenhuma pelas histórias e tudo que tenho com ele e pela pessoa que ele é, em termos de personagem, sem dúvida nenhuma. E vais ter que revelar uma dessas histórias, do Professor Neca. Não te posso deixar sair daqui sem contares uma. Não, mas e a seguir convidamos o Professor Neca para vir cá e vamos ver se bate certo. Já era mais difícil. Não, com o Professor Neca temos algumas, mas é mais em termos de... Olha, tenho uma engraçada, em que ele chegou ao Estoril, eu estava a jogar, e ele chegou ao Estoril e logo no primeiro treino deu-me logo a entender que não me ia colocar, que me ia meter no banco, mas ele que sempre... Com aquela voz dele, eu a sentir mesmo, já me vais lixar, entre aspas, né? Mas ele... E depois, passado alguns jogos, nós jogamos para a Taça da Liga com o Olhanense. Nós estávamos na segunda Liga, o Olhanense estava na primeira, e eu estava... Era sempre suplente utilizado, e ele até dizia que eu era arma secreta. Uma das formas dele me motivar, até dizia que eu era arma secreta, e nós jogamos com o Olhanense para a Taça da Liga, já tínhamos feito 1 ou 2 jogos, e salvo erro, estávamos empatados com eles. E na altura a Taça da Liga decidia-se quem passava, decidia-se muito também pela equipa mais jovem. Eu na altura tinha 23, 24 anos, e quem jogava na altura na minha posição já tinha 30. E antes do jogo ele liga-me. Pá, João, estás bem? Não sei o quê. Eu estou, missa, está tudo. Pá, olha, estou a pensar em meter-te amanhã. Estou a pensar em meter-te amanhã. Estás preparado? Estou, trabalho para isso, claro que estou preparado. Então estou mesmo a pensar em meter. E eu a pensar para mim, estás a pensar em meter-me porque sabes que eu sou mais jovem, em caso de empate, mas tudo bem. Então nós acabamos por... Ele jogava em 4-3-3 e com dois médios defensivos iam à frente, e eu jogava num dos de trás, colocou-me num dos médios de trás. E nós acabamos por ganhar o jogo 2-0, Olhanense, fizemos um grande jogo e eu acabo por fazer um grande jogo. E ainda por cima, Olhanense, uma equipa da Primeira Liga na altura. Então, 2-0, o último lance do jogo, eu pareço isolado. Mas a bola ressalta e adianta um pouco a bola, e tento tirar do guarda-redes e o guarda-redes defende, consegue atirar. Mas eu, tranquilo, ganhámos 2-0, uma equipa da Primeira Liga. Né? Acaba o jogo, dia a seguir, estamos no ginásio, e eu apanhei-o lá sozinho. E ele assim, pá, João, que grande jogo que fizeste ontem, pá. Os meus parabéns, a sério, espetáculo. Se tens feito aquele golo, era uma dor de cabeça para o próximo jogo.
Se tens feito aquele gol, era uma dor de cabeça, se calhar tinha que te pôr a titular. Eu pensava que era para mim, deve estar a brincar. Isso chama-se moralizar um jogador, não é? Eu acabei por não jogar no jogo seguinte na mesma, mas até me lembro que acabei por entrar e estava 0-0 e acabámos por ganhar 2-0 também esse jogo. Mas ele, sempre com as palavras dele e com a maneira de falar dele, sempre em que eu sentia mesmo, ok, já fui, claro, mas não conseguia dizer nada porque ele era, como pessoa, 10 estrelas, mas bem me lixou. A situação mais difícil que viveste, já abordaste aquela situação ao serviço da seleção. Ia-te fazer uma, antes de entrarmos mesmo na reta final e numa surpresa que temos também aqui para ti. Se pudesses voltar atrás nestes anos de carreira que levas, o que é que farias diferente ou achas que as coisas correram como tinham de correr? Sim, eu... Sem dúvida nenhuma que as coisas correram como tinham de correr. Mas claro que eu sinto que cumpri um sonho, sinto que podia ter chegado muito mais além, sinto que tinha qualidade para chegar muito mais além, sinto que não cheguei muito por minha culpa também. Assumo isso sem rodeios, assumo que em determinados momentos deveria ter assumido mais, deveria ter sido mais forte mentalmente, mas assumo também que em determinados momentos, se calhar, precisava de uma ajuda extra também que não a tive. Mas cheguei onde cheguei e assumo perfeitamente que, por culpa minha, tanto o bom como o mau. Ainda assim, uma carreira que seguramente valeu a pena e vale a pena ainda, porque continuas em atividade no Trofense. Vamos terminar este em off com um quiz curtinho, que eu preparei para ti. Como é que é a tua memória? Costuma ser ótima, mais ou menos? Mais ou menos. Em termos de datas... Vamos ver, que vou-te pedir aqui em algumas perguntas que recuas bastante, mas vamos começar se calhar pelas mais simples. Portanto, época em que marcaste mais golos, lembras-te? Não foram muitos, tenho que dizer já. nunca foi o meu forte. Que eu digo ao professor Neca, não é? É o que eu lembro-me da época, mas eu não sou muito forte com datas. Mas lembro-me da época, penso que foi no Estoril, com o Vinícius Eutrópio. 2011, 2012. É o que eu estou a dizer. Não sei precisar ao certo. Marcaste nada mais, nada menos que 3 golos. Eu acho que foram mais. Olha, isto não, isto para o campeonato. Para o campeonato. Então vamos ter que rever a estatística do 0-0, porque pode estar aqui algum lapso. Ainda assim, para o campeonato acredito. Foi de facto a época em que marcaste mais golos. Não, nem foi com o Vinícius Eutrópio. Foi na época em que subimos divisão, acho eu. No Estoril com o Marco Silva. Exatamente. Época em que fizeste mais jogos. Ou é só a anterior, talvez. A anterior no ano anterior. Exatamente, 2010, 2011, 37 jogos isto contabilizados. Devido aos jogos de taças da Liga. Exatamente. Ainda assim foi a época em que foste mais... Não está mal. Não está mal. Agora sim, 3 perguntinhas que te vão obrigar a puxar um bocadinho pela cabeça. Ora, no Mundial Sub-17 em 2003, no jogo das meias finais, frente à Espanha, foste substituído aos 82 minutos. Por um daqueles que foi, mais tarde, um dos melhores jogadores de futebol português, e ainda é. Lembras quem é que foi? Em 2003, foste substituído aos 82 minutos. Quem é que entrou para o teu lugar? Então, o jogo foi com a Espanha, perdemos 5-2. Eu estava a marcar o Fabregas marcou 3 gols. Assim... não é fácil, são muitos anos. John Moutinho ou Manuel Fernandes? Não. João Moutinho. Nesse mesmo ano, e já falaste aqui, foste campeão da Europa, sub-17 em Viseu, precisamente, e na final também, frente à Espanha, na vitória por 2-1, havia um jogador do lado espanhol, que é provavelmente hoje um dos melhores jogadores da história do futebol português. David Silva. Essa foi mais fácil. Se calhar o João Moutinho vai ficar chateado contigo. Mas na altura a Espanha até nem era muito o David Silva que se falava-se muito no Rorado, que era um craque também. Exatamente. E que acabou por fazer também uma grande carreira, mas nesta altura até quem mostra mais é o David Silva. Assim. E para terminar, também nesse jogo estava um jogador no banco da Espanha que anos mais tarde acabou por jogar no Benfica. Não com muito sucesso, mas jogou no Benfica. Sabes quem é?
Ui. Vou dar uma ajuda. Não saiu do banco da Espanha nesse jogo, nessa final. Não sei. Esta é complicada, admito. Teve no Benfica depois? Teve no Benfica anos mais tarde. Uma década depois, quase. E da minha Mais idade, isso. então. Olha, não sei. Roberto Jiménez era o guarda-redes suplente da Espanha nessa final. Olha, não fazia ideia. Não fazia a mesma ideia. Exatamente, não chegou a entrar nesse jogo, estava no banco e, como sabe, uns anos mais tarde jogou no Benfica com relativo pouco Não sucesso. fazia ideia. João, vou só pousar aqui os meus papéis. Calma. Agradeço-te imenso Não, a tua obrigado. presença. Obrigado, eu. É ótimo ouvir Obrigado, estas eu. histórias, é ótimo ficarmos a conhecer também um bocadinho daquilo que se passa para lá, daquilo que a televisão traz e de que a imprensa traz, e também é esse um bocadinho o objetivo do Em Off, humanizar também os jogadores de futebol e o futebol em si, que muitas vezes tanto precisa dessa humanidade. Muito obrigado, João. Muito obrigado também e um abraço a todos. E felicitações também pelo excelente trabalho que têm vindo a desenvolver. Muito obrigado. Tá, tranquilo.